Vocês pediram e eu decidi atender vocês. Afinal, já diz o ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, vocês me pediram em diversos comentários para que eu fizesse uma explicação de como funcionam as tabelas de sensibilidades que constam nos fundos imobiliários de recebíveis. Vocês olham lá a tabela de sensibilidade, poxa, fundo imobiliário pagando 15% mais IPCA, mas aí você olha o rendimento é de 12% ao ano, e você fica, poxa, para que diacho é isso, né? Como é que funciona essa tabela de sensibilidade? Então eu disse, poxa, deixa eu liberar para eles essa explicação. Por quê? Muita gente pede a tabela de sensibilidade, muita gente pede sobre a marcação a mercado do valor patrimonial. Quando eu explico sobre a tabela de sensibilidade, você consegue entender os dois, tanto como funciona a marcação a mercado do valor patrimonial, quanto como interpretar a tabela de sensibilidade. E aí eu decidi fazer o seguinte, gente, eu vou dar um presente para vocês, que é o quê? Logo na sequência desta minha fala, vai começar um outro vídeo, mas é emendado, tá? É tudo numa mesma edição, fica num vídeo só, que é a nossa aula do curso avançado sobre tabela de sensibilidade. É uma aula que tem um pouquinho menos de 30 minutos. O objetivo dela é explicar lá para os nossos alunos do curso avançado como é que se interpreta, como é que eu consigo ver se tem uma oportunidade ou não tem uma oportunidade, reduzir às vezes a minha expectativa, porque muita gente acaba interpretando erradamente essa questão da tabela de sensibilidade, e eu estou liberando isso para vocês conseguirem aprofundar o conhecimento de vocês lá. Poxa, Rodrigo, fiquei numa dúvida, fiquei não sei o quê. Deixa um comentário aqui no YouTube, tá? E aí nós podemos ler o comentário de vocês, de repente gravar um outro vídeo, gravar uma outra aula, não sei, dependendo do seu comentário. Ou se quiser deixar um elogio, uma crítica, também fica à vontade. Nós vamos ler e vamos ver o que nós podemos fazer. E aí, antes só de liberar esse vídeo para vocês, antes de deixar o vídeo começar, eu tenho só dois pedidinhos rápidos para vocês. O primeiro pedido é, puxa, assisti a aula, fez super sentido, a aula foi super bacana, realmente era o que eu estava precisando, essa questão da tabela de sensibilidade lá me deixava muito confuso. Bem, você deve ter outros amigos ou você deve participar de grupos de WhatsApp que as pessoas às vezes têm essas dúvidas. Compartilha com eles esse vídeo, vamos deixar esse vídeo chegar a mais pessoas. Então assim, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que o YouTube leve para mais pessoas esse conhecimento e compartilhe esse vídeo. Esse é o meu primeiro pedido. O segundo pedido é mais um convite. Gostou? Curtiu? Até o dia 9 de setembro, nós estamos com as inscrições abertas para a nossa turma 7 do curso avançado. Aqui embaixo tem um link, tá? Tem todas as explicações de o que você vai aprender, no que você vai conseguir absorver lá. São aproximadamente 100 horas de curso, ok? Uma parte grande é gravada, uma outra parte é ao vivo, que fica gravada para você assistir quando for possível, se não puder participar ao vivo. Você tem lá um grupo do Telegram em que nós criamos uma comunidade dos alunos para você aprender mais, discutir mais sobre o tema. E o ponto principal é, poxa, fez sentido eu ter esse nível de aprofundamento no meu conhecimento porque eu acho que está faltando alguma coisa. Entra no nosso curso, não tem nada igual dentro do mercado, eu garanto isso para vocês. Poxa, não faz sentido agora, eu não estou com tempo para fazer um curso tão longo, tô meio ruim de grana aqui, as coisas deram uma apertada. Tem problema, gente, faz parte, cada pessoa tem o seu tempo, né? No futuro, quem sabe, se nós abrirmos uma turma 8, você pode entrar, não tem problema nenhum. Hoje em dia nós não temos mais muita regra, nós não estamos abrindo mais no intervalo de 6 meses, passou mais de um ano desde a última turma, mas é super tranquilo. Acho que o ponto principal é você aprender sobre esta questão da tabela de sensibilidade. E aí, se fizer sentido, eu encontro vocês na nossa aula inaugural no dia 9 de setembro. Tá certo? Então agora, fiquem com a aula. Uma excelente aula, espero que vocês tenham um excelente aprendizado e eu gostaria de contar com o feedback de vocês aqui nos comentários. Legal? Forte abraço, pessoal, e eu vejo vocês lá na nossa aula inaugural do curso dia 9 de setembro. Um abraço. Tabela de rentabilidade nos fundos imobiliários de recebíveis. Então vamos lá, pessoal, um tema muito, mas muito importante de vocês compreenderem para não acabar fazendo confusão. Muitas pessoas acabam confundindo, olham a tabela de rentabilidade de um fundo imobiliário de recebíveis e acreditam que aquilo dali é uma expectativa de rendimentos. Quando na verdade aquilo dali é uma expectativa de retorno, ou seja, de rentabilidade daquele fundo imobiliário
com base no valor de mercado pelo qual ele está cotado naquele momento ou com base na cotação de mercado dentro daquele range que eu tenho ali da tabela de sensibilidade. E aqui nós temos um primeiro ponto essencial de vocês compreenderem. Rentabilidade não é sinônimo de rendimento, ou rendimento não é sinônimo de rentabilidade. Eles estão atrelados, sim, mas um não é sinônimo do outro. E quando você consegue compreender isso, você começa a entender algumas coisas. Rentabilidade é rentabilidade. Rentabilidade eu considero tudo. Valorização de cota, valorização patrimonial e rendimentos. Rendimento não, rendimento é apenas aquilo que o fundo acaba distribuindo dos juros e da inflação que ele acaba recebendo, como vocês já viram nas outras aulas lá, quando o fundo faz a somatória de juros e inflação recebida para acabar pagando para vocês. Mas e aí? O que é a tabela de rentabilidade? De onde é que ela surge? Vocês vão lembrar da aula de marcação a mercado. Quando os juros futuros acabam subindo muito, meu valor patrimonial dos fundos de recebíveis cai. Quando meus juros futuros caem, o meu valor patrimonial acaba subindo. Então, isso acaba sendo algo muito semelhante com o que acontece lá dentro da tabela de sensibilidade. Só que eu não estou mais olhando para valor patrimonial, eu estou olhando para valor de mercado. E por que acaba sendo semelhante? O cálculo que eu acabo fazendo lá da marcação a mercado, ele é um cálculo de taxa interna de retorno, de TIR. Então, quando o meu valor patrimonial dos CRIs acabam caindo, é por quê? Porque eu tenho que ajustar eles para a minha taxa de juros futuro. Não é que eu tenho que ajustar eles para quanto eles vão pagar de juro. Não, é quanto ele vai me gerar de taxa interna de retorno dali em diante nesse novo formato. É assim que funciona no Tesouro Direto também. Quando o Tesouro Direto cai, quando nós falamos assim, o Tesouro Direto está pagando 6,5%, 7% de juros, não significa que, por exemplo, num cupom semestral ele vai te pagar todos os semestres aquilo dali. Não, que dali é a taxa interna de retorno. E aí, o que eu considero nesse cálculo? Eu não considero só o que eu vou receber de juros durante aquele período. Eu considero também a valorização do meu título para o valor de face dele, ou a desvalorização do meu título para o valor de face dele. O que acontece? Um título é emitido a R$1.000, ok? E aí, quando eu tenho esse título que ele é emitido a R$1.000, ele tem lá um cupom de juros. Se esse título desvalorizar a R$900, bem, no final dessa dívida, eu ainda tenho o direito de receber R$1.000. Então, eu vou receber durante um longo período os juros oriundos daqueles 1.000, mesmo tendo pago 900, e ao final eu vou receber 1.000 e não 900. E é esse fechamento de gap entre 900 e 1.000 e toda a rentabilidade paga durante o período que me dá a taxa interna de retorno e aí, consequentemente, me traz a marcação a mercado e me traz também a tabela de sensibilidade. Só que, evidentemente, um eu estou olhando o valor patrimonial e o outro eu estou olhando o valor de mercado. Então, a tabela de sensibilidade nada mais é do que uma taxa interna de retorno do meu título, considerando ele a valor de mercado e considerando a expectativa que o meu fundo imobiliário vai voltar a ser cotado exatamente no valor de face dos seus títulos. Veja, isso é muito importante. Eu não estou dizendo que a tabela de rentabilidade ela calcula o valor de mercado retornando para o valor patrimonial e todos os rendimentos sendo pagos. Não, ele vai calcular o valor de mercado com o retorno para o valor de face e todos os rendimentos sendo pagos. E aí tem um ponto que influencia demais no cálculo da tabela de rentabilidade, que vai fazer vocês verem muitos fundos imobiliários terem tabela de rentabilidade oscilando mais ou menos que a duration. Quanto mais longa for as durations do meu título, ou vamos falar em fundos imobiliários, então, quanto mais longa for a duration média do meu fundo de recebíveis, menor será a variação dessa minha tabela de rentabilidade. Ou seja, eu posso cair o valor de mercado e menor será essa minha tabela de rentabilidade. Quanto mais curta for a minha duration média, qualquer variação no valor de mercado gera uma variação maior
na minha tabela de rentabilidade, mostrando muitas vezes que eu tenho um rendimento muito alto. Mas vamos lá que eu quero mostrar algumas coisas práticas para vocês, senão nós ficamos aqui muito na teoria e aí às vezes pode ficar um pouquinho difícil para vocês entenderem. Então eu vou colocar agora na tela também, tá? Aonde vocês encontram a tabela de rentabilidade. Então esse é o primeiro ponto. Bem, você entendeu já que a tabela de rentabilidade vai calcular todo o retorno do meu fundo de recebíveis. Mas agora vamos ver aqui como é que eu faço para achar essa minha tabela de rentabilidade. Então aqui, ó, estou mostrando aqui para vocês na tela relatório gerencial do VCJR, tá? Um exemplo. Então aqui, ó, relatório gerencial, fui lá dentro do relatório deles e aqui nós temos, ó, tabela de sensibilidade. E aí vocês vão ver que essas tabelas, elas possuem várias colunas. Uma das colunas é o preço de mercado dela. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é o preço de mercado do meu fundo imobiliário. Então, o que eu faço? Eu vou lá e vejo qual que é o valor de mercado naquele momento do meu fundo imobiliário. Então, aqui eu deixei aqui aberto o Clube FI para ser mais fácil. E aí, ó, eu descubro que está R$ 91,67. Preciso saber do valor patrimonial, preciso saber apenas aqui, ó, R$ 91,67. Vou vir aqui e vou procurar algo mais próximo desse, R$ 91,50. E aí, ó, ele me dá qual que é o ágio ou deságio sobre o valor patrimonial, mas isso aqui não nos interessa. O que nos interessa começa aqui, ó. Spread sobre NTNB. Alguns fundos imobiliários apresentam isso, outros não. O que é spread sobre NTNB? NTNB é o atual Tesouro Direto IPCA+. Então significa o quê? Que ele está calculando quantos pontos percentuais, então qual que é o spread sobre um Tesouro IPCA, tá? Para duration semelhante a dele. Então, o que vai acontecer? Se eu comprar um título do Tesouro Direto com uma duration de aproximadamente 3 anos, que é a duration do VCJR, ok? Eu estou ganhando 6,11% ao ano a mais. É muita coisa. E aí que ele me traz também uma tabela. Ó. O meu retorno previsto é de 12,11% mais IPCA e o meu yield já descontado a taxa de administração é de 10,35% mais IPCA, tá? Então é yield mais IPCA. Para quê? Para que eu tenha um comparativo adequado com o Tesouro Direto. Lembrando, gente, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o retorno desses 91,50, né, que é o que nós temos aqui, desses 91,50 para o valor de face desse fundo imobiliário, que não é o seu valor patrimonial. O valor de face do VCJR é próximo de R$ 100, que é o valor pelo qual todos os títulos foram emitidos. Então, eu vou ter o retorno dele para o seu valor de face e o pagamento de rendimentos. O pagamento de rendimentos não surge daqui. Esse é um ponto essencial que vocês precisam entender. Isso aqui eu vou ter em vários fundos. Então, por exemplo, eu separei aqui também ó, o KCRE. Também aqui, ó, aqui eles chamam de cota diárias, mas você vai ver que eles chamam aqui, ó, mesma coisa, ó, matrizes de sensibilidade. Vai ser sempre igual essa tabela, gente. Eu vou ter uma coluna com valor de mercado, tá? E depois eu vou ter uma coluna com o yield do fundo. Então aqui, ó, yield mais inflação, o spread sobre a NTNB, o yield já descontado a taxa de administração e o spread já descontado a taxa de administração. Uma das grandes funcionalidades da tabela de sensibilidade é justamente me comparar, tá? Fazer esse nosso comparativo entre fundos imobiliários recebíveis e Tesouro Direto. E aí eu tenho uma outra forma de achar. Aqui os fundos da Quineia trazem, então se eu for lá na página da Quineia, tá? Aqui nós estamos no Canip, mas tem para todos os fundos, vocês vão correr a tela de vocês mais para baixo e vocês vão ver aqui que ele tem isso aqui, ó, cota e taxa diária. E aí vocês vão ver aqui, ó, eu tenho ágio e deságio e eu tenho a minha tabela de sensibilidade. Então, yield mais IPCA, o spread sobre a NTNB, o yield mais IPCA descontado, a taxa de administração, e o spread já descontado a taxa de administração. E vocês vão ver que tem uma reguinha aqui em cima. Vocês estão vendo essa reguinha? Essa reguinha eu posso brincar com ela no seguinte sentido. E se o Canip começar a cair,
e chegar aqui nos 85. Olha quanto que ele já vai me dar de spread. Ele vai me dar um yield mais IPCA de 10,93. E se ele valorizar e vir a 102? Vai mudar aqui também. Eu já vou ter um yield mais IPCA já de 6,88. E eu ainda assim vou ter um spread de 1,06, mas descontou a taxa de administração, o spread já é zero. Ou seja, isso quer dizer que, nesse momento, se o Canip fosse a R$ 102, descontando a minha taxa de administração, ele não está me dando nenhum tipo de prêmio para um tesouro direto com a mesma duration dele. Será que aí vale a pena nós mantermos Canip? Tem a questão da tributação, tem a questão da isenção. Ok, de repente possa valer um pouquinho a pena, mas se eu andar um pouquinho mais essa régua para cá, a conta já começa a ficar negativa. E aí, evidentemente, o meu tesouro direto é sempre o meu título com o menor nível de risco. Mas legal, agora vamos voltar aqui só para mim, para vocês poderem entender um pouco mais de qual que é a função da tabela de sensibilidade. A tabela de sensibilidade, gente, ela é essencial para nós conseguirmos analisar e comparar os fundos imobiliários de recebíveis. Antigamente, como é que nós fazíamos? Nós utilizávamos uma tabela que nós entregamos para vocês, né? Uma tabela que nós mostramos lá para vocês, para auxiliar a comparação entre os fundos imobiliários de recebíveis. Por quê? Porque não adiantava eu ficar querendo comparar rendimentos de fundos imobiliários de recebíveis, porque muitas vezes eu estou comparando laranja com banana. E como é que eu vou comparar um fundo imobiliário que faz distribuição pelo regime de caixa com um que faz distribuição pelo regime de competência? Um que tem muita inflação acruada com um que não tem. Um que tem muito lucro acumulado do passado com um que não tem. Aí eu estou comparando rendimento e não rentabilidade. E o importante é sempre nós conseguirmos comparar a rentabilidade. Por isso nós tínhamos desenvolvido aquela tabela. Depois de nós desenvolvermos aquela tabela, os fundos imobiliários passaram a divulgar essa tabela de sensibilidade. De qualquer forma, nem todo mundo divulga, por isso eu fiz questão de manter aquela aula sobre aquela tabela para que vocês também tenham aquela ferramenta. Depois, a tabela de sensibilidade surgiu quando os fundos imobiliários recebíveis começaram a ser cotados no mercado muito abaixo do valor patrimonial. Mas eu tenho uma desconfiança de que quando começar as cotações ficarem muito acima do valor patrimonial, eles vão sacar a tabela de rentabilidade. Porque senão vai acontecer aquilo ali que eu mostrei para vocês do Canip. Você vai começar a dizer, pô, peraí, eu não vou manter esse negócio, eu vou comprar tesouro direto. Então, uma das grandes vantagens de usar a tabela de sensibilidade para comparar os meus fundos imobiliários recebíveis é que eu começo a fazer o quê? Eu começo a ter um comparativo sem me preocupar com rendimento caixa ou rendimento competência. Se tem inflação acruada sendo distribuída, se não tem inflação acruada sendo distribuída. Se tem lucro acumulado de períodos passados ou não. Porque é muito importante. Quando eu distribuo uma inflação acruada, quando eu distribuo um lucro acumulado de períodos anteriores, sai do valor patrimonial, ou seja, é rentabilidade. Eu tive uma distribuição maior, mas meu valor patrimonial também diminuiu. Por isso que é tão importante olhar a rentabilidade e não o rendimento em si. E aí a tabela de sensibilidade proporciona isso. E aí o que acontece? Eu não uso mais aquela tabela que eu entreguei para vocês se eu estiver olhando para fundos que divulgam ela. E aí eu começo a olhar as tabelas de sensibilidades para fazer meus comparativos. É óbvio que ali é só um comparativo. Eu vou ter que olhar o risco daquele fundo imobiliário, vou ter que olhar o tamanho daquele fundo imobiliário, mas vai começar a me ajudar a ver. Porque o que eu costumo dizer, Canip é o nosso maior fundo imobiliário, um fundo imobiliário bastante high grade. Você começa a pegar a tabela de sensibilidade de Canip, 9,5%, por exemplo. E todos os outros fundos, 9, 10, fundos pequenos, às vezes com mais títulos high yield, você vai começar a olhar e dizer, acho que não vai rolar, vai ter que ser Canip. Canip tem a questão do investidor qualificado, mas hoje em dia quase todo mundo consegue comprar em suas corretoras. Então você começa a fazer a reflexão comparativa. Tá? E aí um ponto muito importante, de novo, para vocês não compararem laranjas com bananas, durations. Então comecem também a comparar as tabelas de sensibilidades dentro dos fundos que possuem durations semelhantes. Ou, pelo menos, se você estiver comparando com durations diferentes, entendam que durations diferentes geram tabelas de sensibilidade diferentes. Como eu falei para vocês, durations mais longas faz com que os meus juros, o meu spread de juros seja menor. Durations mais curtas
fazem com que na minha tabela de sensibilidade meu spread de juros acabe sendo maior. Tá? E aí, nós chegamos, acho que na parte prática agora da nossa aula, para eu mostrar exatamente para vocês, grosseiramente mostrando, mas de forma correta, mas ainda grosseiramente, porque os cálculos são muito mais minuciosos, como é que se chega a essa tabela de rentabilidade e por que a duration acaba mexendo tanto. Então, nós vamos voltar para a tela e eu vou mostrar um Excel aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pensar que eu comprei um título de R$1.000, tá? Então, vim aqui e comprei um título de R$1.000. Vocês estão vendo que eu estou botando o símbolo de negativo. Esse símbolo de negativo é porque eu quero fazer um cálculo de TIR. Toda vez que eu quero fazer um cálculo de TIR, eu começo o meu primeiro investimento como menos 1.000, né, como negativo. A verdade é que é o seguinte, tudo que eu faço desembolso é negativo, tudo que eu ganho é positivo. Então aqui é um desembolso, eu comprei o título, é menos 1.000. No mês seguinte eu ganho 10% de juros, então eu ganho 100. No mês seguinte eu ganho mais 10% de juros, eu ganho 100. E no outro mês, 10% de juro, mais 100. Para finalizar, último mês de vencimento desse meu título, eu vou ganhar 10% de juros e o meu título novamente. Ou seja, 1.100, né? Meu título de 1.000 mais R$100 de juros. Porque nós vamos aqui supor que não tinha inflação para ficar o nosso cálculo mais fácil. Ok? Cheguei nessa conta. E aí eu vou fazer um comparativo aqui para que vocês consigam entender. O mesmo título. Eu tenho 1.000 de desembolso e eu tenho 100 de juros a cada período. Então eu tenho 100 de juros, eu tenho 100 de juros, mais 100, mais 100, mais 100. E aí eu encerro ele recebendo os meus 1.000 e o meu 100 naquele período. E aí como é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a TIR desse projeto. Então a TIR desse projeto ela é o seguinte, é uma fórmula que eu tenho no Excel, que é TIR. Eu seleciono todas as minhas células e aí eu cheguei aqui na minha TIR. Tá? Vamos botar aqui umas vírgulazinhas a mais. E aqui é a mesma coisa. Minha TIR desse projeto para toda essa minha seleção. E vejam, 10%. Óbvio, né? Ganhei 10% a cada período. Então, minha TIR é de 10%. E o meu título é de 1.000. Então, continuem pensando que o meu título é de 1.000. Tá? Agora, vamos supor que um movimento de mercado muito forte acabou acontecendo. E esse título, que é de 1.000, que vale 1.000, eu consegui comprar ele por 900. Olha como a minha TIR vai mudar. Olha aqui, gente. Minha TIR mudou. Ó. De 10% ela foi para 13,39. Viu? Isso aqui é uma duration menor, tá? Eu tenho esse período aqui um pouco menor. Então, eu estou calculando isso aqui como se isso aqui fosse o meu cálculo da duration, tá? E aí, vamos pegar aqui o meu título, um título com uma duration muito maior. E aí eu vou pagar os mesmos 900. Olha o que acaba acontecendo. Eu tenho também um aumento dos juros, mas um aumento menor. Por quê? Porque a minha duration ela é mais longa, eu levo mais tempo para receber o meu principal. E aí, consequentemente, a minha rentabilidade vai acabar sendo menor naquele período. Como nós estamos falando de fundos imobiliários, coisas que são negociadas na Bolsa de Valores, não obrigatoriamente eu preciso levar todo o tempo da duration para fazer o fechamento de gap. Porque aqui o cálculo é feito quando eu considero toda a duration. Então vocês precisam entender o que? Olha, se eu tenho uma queda um aumento muito grande dos meus juros, significa que eu tenho um potencial de valorização maior. A valorização vai depender muito do valor de mercado. Então, a minha tabela de rentabilidade vai depender muito do meu valor de mercado. E aqui, eu poderia continuar fazendo a mesma coisa. Ó. Ao invés de pagar 900, agora eu vou pagar 1.100. Então, eu vou pagar um ágio. Tá? Ó, já caiu de 10% para 7%. Mesma coisa aqui. Já caiu de 10% para 8,24%. Obviamente, uma duration menor. Quanto maior for o meu ágio, menor vai ser o meu juro. Uma duration maior, quando subir o ágio, meus juros não vão reduzir tanto quanto a duration
menor. Então esse é um ponto muito importante de vocês entenderem. Então, pessoal, o ponto que vocês precisam sair dessa aula aqui entendendo. A tabela de sensibilidade, ela é essencial para comparar os fundos imobiliários. Você vai pegar fundos imobiliários com durations semelhantes e vai comparar. E aquilo ali vai me dar a rentabilidade total. E eu vou conseguir ignorar todos os demais itens que eu não consigo controlar muitas vezes, ou que muitas vezes é difícil de eu conseguir achar, como a forma como é calculado o rendimento. Então, a tabela de sensibilidade, para mim, é a melhor forma de eu fazer o comparativo, desde que eu use durations próximas. Não vai ficar se pegando em detalhes, nossa, esse fundo tem 3,2 de duration, esse aqui tem 3,5. Não. Use grandes números, 3 anos, 3 anos, 4 anos, 4 anos, 5 anos, 5 anos. Use grandes números para fazer esses comparativos de vocês. Aí vocês vão conseguir entender bem essa rentabilidade. E comparem com o Tesouro Direto. Isso aqui vai ajudar muito na hora de vocês considerarem. Agora lembrem, a tabela de rentabilidade, tá? Ou a tabela de sensibilidade, ou qualquer outro nome que eles utilizem para essa tabela, ela não indica o quanto vocês vão ganhar de rendimento. Tá? O cálculo do rendimento é feito lá com os juros de face desse fundo imobiliário. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, conseguido compreender adequadamente esse tema da tabela de sensibilidade que é tão importante no universo dos fundos de recebíveis.